Senhoras e senhores, para fazer o uso da palavra, convidamos o mediador desta mesa, o professor de Direito, Diogo Gualiardo Neves. Eu reitero e agradeço a oportunidade de ter assistido, ter sido convidado e ter assistido as palestras que se transcorreram pela manhã. Enfim, me convidaram, o José Loredo, nosso conselheiro, me convidou: Diogo, tu não queres fazer uma palestra sobre o poder moderador? No ano passado eu fui convidado pelo Círculo Monárquico de Fortaleza para o primeiro encontro conservador naquela cidade, e eu ministrei uma palestra exclusivamente sobre o tema poder moderador, e essa palestra está no YouTube em 2 vídeos. Recomendo que os senhores assistam. O que eu vou falar aqui é um pouco além. Começo com a ideia de res pública e aí sim evoluirei para o tema da intervenção extraordinária do monarca na minha concepção. Bem, o que é república e o que é res pública? Vejam como eu estou colocando aqui. Res pública. Eu tenho defendido que há uma subversão na tradução da expressão. O que eu quero dizer? Nós vivemos, feliz ou infelizmente, numa república federativa do Brasil. Essa república, ela é efetivamente uma república. Nós estamos frente a 2 conceitos: república e res pública. Um conceito estético, república, e um conceito instrumental, res pública. Não necessariamente uma coisa está conjugada à outra. Nós podemos ter uma república ditatorial ou várias formas de república, onde o poder está concentrado, o poder assume a forma tirânica, como mencionou o professor Nogueira, como corrupção na palestra anterior. Então você tem a tirania, certo? Isso não é res pública, não segundo a abordagem que eu proponho aqui. Res pública, a tradução latina seria coisa pública, e isso é difundido em vários manuais de direito. Nem sempre uma república é uma res pública. Por outro lado, nem sempre uma monarquia é um governo, na minha concepção, o governo de um só ou um governo voltado para o interesse de um pequeno grupo. O que eu quero dizer para vocês? Nós podemos assumir a forma monárquica operacionalizada, instrumentalizada através de uma res pública. Uma monarquia res pública. Como assim? Se nós pegarmos os livros clássicos de direito, os cursos de direito do Brasil, pelo menos, eles vão opor república como governo de todos, a monarquia governo de um só. Talvez, e eu digo apenas talvez, não é uma afirmação categórica, essa oposição pudesse existir até o século XVIII. Depois do século XIX, não é mais possível sustentar esse argumento. E olha que nós estamos no século XXI. Por que eu uso o século XIX? Qualquer historiador mediano irá concordar comigo que o século XIX é o século da burguesia. E a burguesia, ao assumir o controle do Estado, vai implantar os seus instrumentos de controle. Ora, o instrumento essencial para o Estado dito burguês é o controle da coisa pública, ou a instrumentalização das instituições a partir de uma noção de coletividade. Essa noção de coletividade está diretamente vinculada ao conceito moderno de democracia. Por consequência, nós temos monarquias democráticas. Isso, e eu falo como professor de direito, é profundamente problemático, em que pese ser óbvio e até uma constatação tanto defasada já no tempo. Nós temos monarquias democráticas. As monarquias europeias são democracias. Por que elas são democracias? Porque elas incorporaram o conceito de república. Então, a ideia inicial é separar a estética republicana, a ideia de república, do conteúdo república. Quando Cícero falava em república, a tradução, ele falava em governo de todos, ou para todos, pelo menos. O que não necessariamente quer dizer que seja uma república, como foi traduzido, da república. Não quer dizer que a forma republicana adotada
consolidada no Brasil, ou seja, lá em que outro país que se esteja falando, seja a República de Cícero. Então, esse é um ponto essencial para se compreender as monarquias modernas. Certo? Então, nós temos monarquia e república. Ponto. Qual a grande contribuição na minha exclusiva concepção, e eu não peço nem que concordem comigo, apenas exponho a minha lógica, qual a grande contribuição para a monarquia na política contemporânea? Qual a grande contribuição? O que a monarquia tem para trazer de novo? Em que pese ela contribuir também com a reinstalação das tradições, que na minha concepção a República anula. A República é um processo violento, um processo permanente e violento de ocultação das tradições, especialmente populares. Mas qual é a contribuição em termos do instrumento político que a monarquia tem para trazer no século XXI? A consolidação da República. Vejam que não há nenhum paradoxo entre uma coisa e outra. A monarquia irá consolidar a coisa pública, inclusive a partir da concepção popular do que deve ser o Estado. Em que sentido? A monarquia é uma, que eu chamei inclusive nas redes sociais recentemente em um escrito, de instituição blindagem. Em primeiro lugar, a monarquia impede que partidos políticos tomem o Estado. Eu não consigo conceber que um presidente de república saído dos intestinos de um partido político fale por todos os cidadãos que não comungam com os partidos, ou pelo menos com o partido dele. Quando existe um partido, Sepúlveda, peguemos, por exemplo, um PSDB, onde você tem várias linhas dentro do próprio partido, né? Então, a monarquia é uma instituição blindagem, porque você tem, a partir da garantia da hereditariedade, esse é um elemento essencial. A hereditariedade não é um privilégio, ela é uma garantia de segurança do Estado, em que o cidadão não será surpreendido com quem irá representá-lo, e com essa garantia, o Estado está vedado aos representantes partidários, né? Mas, por outro lado, a monarquia também traz uma outra contribuição, cuja raiz também é a garantia da hereditariedade. Explico. A intervenção isenta, ou pelo menos menos comprometida, do monarca no jogo político. Ora, se nós temos candidatos que são saídos dos partidos e, por consequência, dos piores acordos possíveis que os partidos fazem, né, o monarca não depende disso. Eu estava com o Meli Saad em uma entrevista na Rádio Nova Timbira, rádio do governo do Estado, uma empresa estatal, e o cidadão que nos entrevistava fez uma pergunta muito interessante. Disse assim: Diogo, quem são os amigos do rei? Primeira resposta: o rei não tem amigos. Não esses amigos que a República oferece nos acordos políticos. Ele não tem amigos. Ao contrário, ele tem muitos inimigos, porque, no sentido que eu estou propondo para vocês, a monarquia é um obstáculo, e é por isso que ela é tão odiada. Ela é um obstáculo à tomada do poder. Então, ela não tem amigos partidários. Agora, quem irá sustentá-la? O povo. Esse sim é o amigo da monarquia, porque ela é uma instituição de sua proteção contra os partidos políticos. Então aqui eu chego no segundo momento da palestra, já para encerrar, viu, Sepúlveda, para não tomar muito tempo. Se de um lado nós temos a República dentro da monarquia, como conteúdo verdadeiro da monarquia, nós temos a intervenção isenta de um agente político. Sua Alteza Real, o monarca é um agente público. Ele está a serviço do público, a serviço do povo. Nesse sentido, a sua intervenção deve ser a mais isenta possível. E essa isenção, ela é afirmada por garantias constitucionais. E uma das garantias constitucionais é a hereditariedade, que não havia dito antes. Os juízes gozam de vitaliciedade. É um privilégio para os magistrados a vitaliciedade? Não, a vitaliciedade é uma das garantias de isenção da magistratura. A hereditariedade é uma garantia de isenção do monarca, para que ele não tenha amigos partidários. Ele não tem amigos e ele não pode ter amigos dentro dos partidos. O seu amigo é a nação, é o povo. Então, essa é a grande contribuição
na minha concepção. O poder moderador é o poder de intervenção para ajuste dos outros poderes, quando eles se conflitam. E o Benjamin Constant, na sua obra Princípios de Política, ele acerta quando ele diz que quando as molas dos poderes se entrelaçam, elas não conseguem voltar para os seus lugares sozinhas. E é justamente o que aconteceu com o STF. O STF não consegue voltar ao seu lugar. O parlamento também não consegue voltar ao seu lugar. Vejam há quantos anos que os dois estão fora dos lugares, que os dois estão entrelaçados. O entrelaçamento do STF com o Executivo. Pelo amor de Deus, o que nós estamos falando é muito poder concentrado em um único agente, o presidente da República, que indica ministros. Quais são os quadros do STF atuais? Há muitos magistrados, há muitos juristas mais qualificados do que alguns quadros que compõem o STF hoje. Nós precisamos dizer isso com franqueza. Então essas molas não retornarão aos seus lugares sozinhas. É preciso que haja uma intervenção isenta. Essa intervenção isenta deve se manter presente através da hereditariedade e deve agir com o rigor que é necessário quando se não tem amigos, a não ser o povo. Reitero, por que as monarquias contemporâneas são democracias e são democracias de longo curso? De longo curso, como a democracia britânica, com um parlamento de quase 400 anos, uma Constituição que comemorou em 2018 500 anos. Entendeu? Mais ou menos. Comemorará, obrigado. Comemorará. Não, perdão, foi em 2015. Ela é de 1215, comemorou 500 anos. Pois bem, então, por que há instituições tão longas? Porque há um agente público que intervém em momentos de crise institucional. Esse agente é o monarca. Então, o que eu tenho para propor aqui e encerrar reiterando? A monarquia é uma grande ferramenta política para o século XXI. Encerrará se nós tivermos a sorte, se as pessoas forem esclarecidas quanto aos benefícios dessa instituição, que ao contrário do que alguns republicanos dizem, a monarquia não é uma pessoa, a monarquia é uma instituição permanente. Se essa instituição se reinstalar no Brasil, nós teremos o fim da disputa pelo Estado, que é o que acontece hoje. Os partidos disputam avidamente a administração pública e o Estado, e contra o povo. Bem, a minha pequena contribuição para este encontro é esta. Eu agradeço a oportunidade. Pois não, Mélia, quer falar alguma coisa? Então vai, pode começar. Vou passar a palavra ao ilustre Sepúlveda, pessoa que eu tenho grande admiração. Alteza Real, Príncipe Dom António de Ordenança Bragança, é uma alegria muito grande encontrar Dom António numa terra eu pessoalmente admiro muito, que é o Maranhão, e queria saudar também, na pessoa de Louredo, todos os membros do Circo Monarca de São Luís e dar-lhes parabéns por esse evento. E é mais um do périplo nordestino, né? Ainda ontem em Fortaleza, jovens estavam impressionados com em menos de 2 semanas houve 3 encontros monárquicos, um na Paraíba, outro em Natal e outro agora aqui em São Luís. E uma das coisas, eu sou português, não é muito difícil de perceber, não é? E uma das coisas que eu gosto muito do Brasil, faço sempre a maior propaganda do Brasil contra as desinformações que se espalham continuamente contra o Brasil, mas uma das coisas que eu gosto muito é o Nordeste. O Nordeste, onde estão tradições muito vivas do Brasil e muito ligadas a Portugal. E uma dessas tradições é o saber acolher, a hospitalidade. E essa hospitalidade é tal que me convidaram a mim, enquanto português, para falar e tentar mostrar que para o Brasil de hoje a monarquia é uma solução totalmente viável.
Eu gostei muito de ouvir primeiras palavras do Diogo, porque o Diogo, eu tive a oportunidade de estar em Fortaleza quando ele proferiu essa palestra, e ele fez uma análise institucional para mostrar qual é a realidade institucional que a República implantou, que foi uma ruptura total não é só com instituições, com uma construção que estava sendo feita ao longo da história. Essas instituições não eram do papel, eram instituições que iam nascendo das mentes brilhantes brasileiras, do jeito da família imperial governar, e isso foi gerando instituições extraordinárias. Por exemplo, ainda outro dia, conversando com o próprio Diogo, ele me falava do Conselho de Estado, que é algo que não se fala tanto, mas foi algo de brilhante também no Império, o Conselho de Estado. Bom, eu gostaria de começar a minha palestra por levantar um problema que é uma dificuldade. Nós, no fundo, não somos um bando de lunáticos que ficamos reunidos em salas, falando de possibilidades, sonhos, eventualidades que nunca virão. Essa é a objeção que muita gente faz. Ainda há pouco, conversando com ele no almoço, ele estava me contando dessa entrevista que ele deu para o Diogo, não me lembro da rádio, mas a entrevista, antes deles irem dar a entrevista, o pessoal dizia, bom, daqui a pouco vem os malucos aí monarquistas falar, daqui a gente já sai da entrevista para o manicômio. Eu disse o seguinte, era o caso de dizer o seguinte, manicômio nós já estamos, né? Porque a República tem um manicômio. Mas essa é a ideia que as pessoas fazem. Depois da entrevista deles, eles ficaram impressionados. Por quê? Mas essa gente tem algo a dizer. E o algo a dizer dessa gente é algo muito palpável. Eu dou-lhes um exemplo também de há poucos dias. Tive a alegria de acompanhar o príncipe Dom Bertrand à entrevista com a Joyce Hasselman. E ela, enquanto nós subimos no elevador, depois fomos para a sala dela para tomar um café, e ela disse a Dom Bertrand o seguinte, que ela tinha estado em Belo Horizonte, num congresso conservador, e um grupo de jovens monarquistas a procurou para tirar uma fotografia. E após a fotografia ficaram conversando. E ela disse a Dom Bertrand, eu fiquei impressionada com a formação política desses jovens. Eu aposto que esses jovens têm muito mais formação política que muitos deputados em Brasília. Bom, então, uma pessoa como a Joyce Hasselman, que acompanha o público, faz programas de rádio, ela sabe medir o que é a formação política ou não de um jovem. Mas isso não veio pelo acaso. Isso foram anos de trabalho da família imperial, sob o comando de Dom Luís, com Dom Bertrand, com Dom Antônio, agora com os príncipes mais jovens, como Dom Rafael, que teve agora, que temos o Dr. Juvenal, o Wilson e eu, que pudemos ter a alegria de acompanhar Dom Rafael num encontro monárquico de Natal, e ver um jovem príncipe discursar com esse discurso, como dizia o Diogo, esse discurso que está acima das facções, que está sintonizado com o país e com o povo. O povo aqui não no sentido demagógico, o povo no sentido da construção de um povo ao longo dos séculos, com suas tradições, com suas crenças, com suas convicções, com seus valores, etc. E isso foi o que impressionou. Eu, aliás, chamo a atenção que esse encontro aqui se faz na confluência de duas datas importantes, que é os 30 anos da Constituição. Eu diria que é uma data até um pouco trágica, né? E 30 anos da carta que o príncipe Dom Luís, enquanto chefe da Casa Imperial do Brasil, dirigiu a todos os constituintes, pedindo que eles fossem coerentes e que eles tirassem
do apartheid político que sofriam os monarquistas, porque todas as constituições da República punham os monarquistas fora da lei. Então, Dom Luís escreveu uma carta memorável que eu recomendo a quem não leu, nunca leu, que leia, que procure, ela está na internet, e nela ele pede coerência. Agora vejam o que é a visão de um monarca, no caso concreto não de um monarca porque Dom Luís não reina, mas de um príncipe que poderia estar governando. Vejam o que é a visão de uma pessoa assim. Ele, há 30 anos, estava configurando o Brasil de hoje. Porque o Brasil de hoje tem uma nota nova no debate público, são os monarquistas. Não adianta mais dizer que nós somos esquisitos, que houve uma monarquista em João Pessoa que disse o seguinte: nós somos esquisitos, mas somos simpáticos. Não adianta mais dizer isso, porque os monarquistas hoje estão no debate público. Tanto estão, por exemplo, a Joyce Asselman confessou para Dom Bertrand. Eu fiz questão de entrevistar Dom Bertrand porque foram tantos pedidos nas redes sociais, tanta insistência para que eu entrevistasse, que eu decidi também entrevistar. Por que é que um Danilo Gentili teve interesse em ouvir Dom Bertrand? Ele que faz um programa para gente mais jovem e fez aquela entrevista direcionada a um público mais jovem. Por que é que teve aquela repercussão toda? Eu não sei se todos fizeram esse trabalho, acho que não. Mas na página onde está a entrevista no YouTube, tem milhares de comentários. Houve pessoas que leram um por um os comentários. As pessoas que estão ali não são todas monarquistas, nem de longe, mas elas ficaram impressionadas com aquela figura, com aquela imagem de uma pessoa que não é um político, é uma pessoa que carrega séculos de tradição. É uma pessoa que carrega o passado do Brasil, mas carrega outros passados. Mas é um passado que está apontado para o futuro. Como disse o Diogo, na Inglaterra as pessoas sabem quem vai ser o próximo chefe de Estado. E o outro. E se encantam com aquele que nasce e vê os primeiros passos de um que será um dia o seu chefe de Estado. Aqui o que é que nós temos? Nós temos agora, eu tenho impressão todos os dias, por várias razões, eu leio jornais, vários jornais, nós temos impressão sobre a próxima eleição que todos os dias tem um sujeito que põe um revólver assim, roda a roleta russa e dispara para ver qual é o próximo candidato. Que é um negócio de louco. Cada dia tem um candidato, depois está em 3, depois entram 5. E isso é a República. Isso é a República, é uma insistência fora da estabilidade, é uma espécie de drama que não tem rumo. É mais ou menos como aquelas novelas que a cada episódio o público pode optar qual é o futuro da novela, né? Então a gente não sabe onde é que vai. Isso é mais ou menos a realidade que nós temos hoje. Então, essa mudança do debate público é tal que hoje ninguém mais consegue ignorar que existe uma voz monárquica no país. Mas eu vou dizer mais. Eu tenho acompanhado, e isso é uma realidade muito interessante, que pessoas que ainda eu estive com um professor universitário, que o Wilson também conheceu, ele me garantiu o seguinte: há 2 anos atrás, eu trabalhava com um colega meu, ele era monarquista, e eu ria dele. Mas não, você é monarquista. Ele disse o seguinte: não, mas eu depois parei e disse: não, vou estudar. Eu vou estudar porque eu preciso, isto aqui é mais sério do que parece. Ele disse: não, eu estudei e vi que a monarquia é uma coisa inteiramente séria. Em Natal mesmo, houve um professor que subiu à tribuna para fazer uma pergunta e disse assim: olha, há pessoas aqui que dizem que ouviram o seu professor falar, pois eu fiquei monarquista porque um aluno meu de 17 anos me interpelou e disse: o senhor já estudou monarquia? Não? O senhor é professor, o senhor já estudou? Vai estudar que o senhor vai mudar. E ele disse: eu mudei. Bom, e eu queria chamar a atenção para isso. Nós estamos passando no Brasil muito mais do que uma mudança política, nós estamos passando por uma mudança social
da sociedade face à monarquia. Eu tive como mestre, me orgulho disso, o professor Plínio Correia de Oliveira. E ele, num dos seus livros, diz que nos dias de hoje, cada vez mais o fenômeno político tem uma componente psicológica. E nós notamos muito isso. E há muita gente que vendo, ainda ontem estive com um jovem em Fortaleza, que não era monarquista, viu 2 entrevistas de Dom Bertrand, no final da segunda disse: eu sou monarquista. Depois de ver esse homem falar, dizer essas coisas, mas não era apenas pelo que ele dizia, era pela própria figura. Ele disse: isso é um homem que realmente merece credibilidade. E, portanto, o sistema que ele defende merece credibilidade. Bem, eu dou mais um ponto para situar o que nós estamos vendo e para mostrar porque é que a monarquia é uma solução viável. Porque é que nós estamos vivendo no Brasil? Eu acho que essa mudança contínua de pessoas que há 1 ano, 2 anos, achavam que a monarquia era uma coisa assim meio ridícula e que hoje, seriamente, veem a monarquia como uma opção, é uma mudança muito profunda. Não tem nada a ver com partidos políticos, não tem nada a ver com campanhas políticas. Tem a ver com uma mudança de mentalidade que está vindo no Brasil. Eu pergunto-vos uma coisa. Outro dia li uma análise de uma jornalista que fazia uma análise sobre a situação política do Brasil. O que é, eu reconheço, algo um pouco difícil, né? Porque a cada hora muda, os políticos são presos, depois outros são soltos, e essa é a realidade política que nós estamos vivendo. Mas ela diz o seguinte: já há vários candidatos à presidência, ou pré-candidatos à presidência. Mas não se pode dizer que já há candidatos à presidência porque eles ainda não escolheram os próprios marqueteiros. Eu disse: puxa, isso é muito interessante. Então, o político é o sujeito que precisa de um marqueteiro para ser feito. E enquanto ele não tiver um marqueteiro, ele não é candidato. E isso é a República. Agora eu pergunto o seguinte: nós temos aqui o príncipe Dom Antônio. Dom Antônio me permita fazer essa consideração. Dom Antônio não tem fortuna. Dom Antônio não tem poder. O que é que Dom Antônio pode oferecer para ninguém? Nada. Nada. Materialmente nada. Então, por que é que uma pessoa como Dom Antônio tem prestígio? Por que é que as pessoas dizem: vou estar com um príncipe? Por que ele tem prestígio? Porque ele não precisa de um marqueteiro. Porque ele não precisa de coisas artificiais. Ele tem a história com ele. Ele tem o vulto daqueles que fizeram nações. E por isso a pessoa se aproxima dele e sente que esse prestígio natural está com ele. Mas qual é o centro desse prestígio? É uma ideia que se consolidou através dos séculos, no centro da qual está uma ideia que é o holocausto. A nobreza é essencialmente um holocausto. É um holocausto de si mesmo e é um holocausto em relação aos outros. Houve um professor lá em Natal que fez uma exposição muito interessante. Ele disse o seguinte: eu aprendi com a minha mãe o seguinte: nunca cumprimento estranhos. E eu li uma vez uma afirmação do príncipe William da Inglaterra, a quem ele dizia: cumprimente sempre os estranhos. Por quê? Porque exatamente ele não é um particular. Ele talvez não conheça os outros, mas os outros o conhecem. E esse holocausto é o holocausto de um príncipe, é o holocausto da nobreza. Mas há mais. Essas pessoas recusam a vulgaridade, recusam, eles têm uma ascese no seu trato, têm um espírito de, até nas boas maneiras, isso é visível. Digo-me o seguinte: quando nós ouvimos as gravações que nós ouvimos de ex-presidentes do Brasil, o que é aquilo?
é vulgaridade total, é palavrão para todo lado, é um desrespeito total. Mas é muito estranho que isso seja assim, não. Porque são pessoas que vivem cometendo crimes. Como é que eles vão se tratar? Vão se tratar como criminosos. Então, isso, eu dou importância a isso, porque essa é uma das peças fundamentais de por que muitas pessoas estão voltando hoje para a monarquia. Nós vivemos, atualmente, uma crise que é ideológica e moral, mas que tem repercussões religiosas, mas socioeconômicas também. Nós vivemos uma imensa crise e o Brasil não está isolado nessa crise. Essa crise é mais vasta do que o Brasil, mas nós podemos ver isso, por exemplo, na Venezuela, aqui ao lado. Um país que está desfeito, destroçado, inclusive economicamente, com a ajuda daqueles que tentaram fazer a mesma coisa aqui. Então, essa crise é uma crise real em todos os campos. E na cabeça das pessoas fica uma perplexidade e uma angústia. O que é isso? Qual é o país que nós estamos construindo? Quem está construindo esse país para nós? O que é que se quer fazer conosco e com os nossos filhos? E há essa perplexidade e essa angústia. Mas, a esse aspecto político, soma-se uma guerra cultural. E uma guerra cultural que atinge todos os campos. Quando nós temos uma exposição de arte, entre aspas, em que se faz propaganda da pedofilia, da zoofilia, que se leva crianças para ver isso, e depois, quem vai reclamar disso é que tem discurso do ódio. Quem tenta defender os valores dos seus filhos é que é taxado de discurso do ódio. As pessoas perguntam o seguinte: mas meu Deus, o que é isso? Qual é o país para o qual nos estão encaminhando? O Diogo falou aqui do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou falar como aquilo que eu não sou um jurista, vou falar como uma pessoa comum, que lê os jornais e vê as coisas que o Supremo Tribunal faz. Por exemplo, ver a votação do foro privilegiado dos políticos. Ser votado, não é só dos políticos, mas enfim, no centro estava o foro privilegiado dos políticos. Ser votado no Supremo Tribunal Federal. Ver que um ministro pede vistas num arranjo combinado com o Presidente da República, nos bastidores, e achincar o país com isso. Eu não sou daqueles, assim, igualitários, que não pode haver foro privilegiado e tal. Não é isso. É que o foro privilegiado foi desviado da sua finalidade e foi transformado num vale-acordo de bandidos. É só isso. Mas quando nós vemos isso, o que é que nós pensamos? Qual é a segurança das instituições? O príncipe Dom Bernardo costuma dizer que no Brasil realmente existem 3 poderes: o executivo, o executivo e o executivo. E é o que nós estamos vendo. Quer dizer, é um executivo que vai mandando, que vai dizendo que o ministro do Supremo Tribunal faça tal manobra, porque ele vai mandar no Congresso fazer tal outra. Isso é dilacerante para as pessoas que veem, para o homem comum, para as pessoas que não têm muitos estudos, mas a pessoa vê o seguinte: mas o Supremo Tribunal Federal faz isso. Uma outra coisa do Supremo Tribunal Federal é ver que ali parece que a única preocupação é atacar juízes, atacar procuradores, etc., que tentam debelar essa máquina corrupta que no Estado, e a única preocupação deles não é fazer justiça, é atacar aqueles que tentam fazer justiça. Ora, isso cria nas cabeças o quê? Cria nas cabeças uma confusão e um caos que gera uma insegurança total. Essa insegurança é própria das coisas republicanas. Por quê? Porque a cada 4 anos nós temos um salvador da pátria. Vai ser tal fulano, vai ser tal outro, etc. E os salvadores da pátria são aqueles que não têm passado. São aqueles que não falam em nome de um passado. Não houve um que consagrou uma frase: nunca antes neste país
Ora, isso é altamente perverso, porque isso é eliminar 500 anos da nossa história e dizer que a nossa história começou há 10 anos atrás. Bem, eu diria, acrescentaria aqui a questão da Constituinte e da Constituição. Essa Constituição, como eu disse, não estou falando como um técnico do direito, não sou. Portanto, estou falando apenas numa análise política. Mas essa Constituição, que devia ser o texto da ordenação das instituições do Estado, tornou-se uma outra coisa. Tornou-se um texto programático para transformar o país. Eu dou muita importância à Constituição pelo seguinte: muitas pessoas dizem que nós estamos na crise da Nova República, que Nova República que terminou de ser consagrada exatamente nesse texto constitucional. Ora, essa Constituição não visava, sobretudo, a ordenação do Estado e das suas instituições, mas visava transformar a sociedade e o homem à luz de uma doutrina que está ali dentro. O professor Ibsen hoje estava lembrando no almoço um dos artigos da Constituinte que diz que foi tirado da Constituição cubana, que não pode haver distinção entre trabalho intelectual e trabalho manual. Mas como? São duas coisas de natureza diferentes. Mas isso é uma ideologia que está impressa na Constituição e visa transformar a realidade do país. Bom, e essa transformação vai em que sentido? Na dilaceração da sociedade, na dilaceração dos indivíduos, na dilaceração inclusive do território nacional. Eu recomendo que procurem uma palestra dada pelo professor Evaristo Miranda, que é um dos principais cientistas da Embrapa, em que há pouco tempo, há poucas semanas atrás, em São Paulo, ele deu uma palestra mostrando como o território brasileiro já não é dos brasileiros. Ele até escreveu um artigo, O Brasil Acabou. E ele mostra o seguinte: boa parte do território brasileiro é de reservas indígenas, outra boa parte de reservas quilombolas, outra boa parte de reforma agrária totalmente inútil, nada produz, outra boa parte de reservas florestais. E ele mostra tudo isso e diz o seguinte: o Brasil está reduzido para a agricultura, um país que é extraordinariamente rico, está reduzido a só poder usar 14% do seu território. Há produtores hoje, em Mato Grosso, ele mostrou ali, que para escoarem a sua produção têm que dar voltas de centenas e centenas de quilómetros, porque há partes do território brasileiro que já não podem atravessar. Por quê? Porque são reservas indígenas ou quilombolas. Agora, isso é uma dilaceração da nacionalidade. Bom, depois nós temos essa história do racialismo instigado pelo Estado, que não é a realidade das ruas, que não é a realidade do convívio do Brasil, mas instigado pelo Estado. Nós temos cotas, nós temos essas coisas todas, e isso é promovido pelo Estado para dividir os brasileiros. Portanto, é mais uma dilaceração. Eu até recomendo um livro do professor Ibsen, que ele escreveu sobre a propósito da questão das cotas. Ele escreveu um livro sobre leis e escravidão no Brasil, um livro que tem uma característica muito interessante. Ia ser editado pela Livraria do Senado, pela Biblioteca do Senado, e na última hora foi censurado. Está lá a carta de censura do Senado. Está no próprio livro, eles declarando que não publicariam porque vai no sentido contrário às coisas que emanam daquela casa. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Bom, nós temos, por exemplo, um Estado totalmente intervencionista na economia. Isso é outra realidade. Quer dizer, hoje o Brasil é uma espécie daqueles gladiadores que eram a quem jogava uma rede em cima, e o sujeito ficava completamente preso naquela rede,
e tendo dificuldade para se defender. Essa é a iniciativa privada hoje no Brasil. Depois, nós temos a agressão contínua aos produtores, ao empresário, aos produtores agrícolas, aos fazendeiros. Não sei se notaram, o príncipe Dom Bertani gosta muito de dizer isso. Hoje o Brasil produz alimentos para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Isso é uma glória para o Brasil. Vejam como é que os fazendeiros são apresentados na mídia. São os criminosos, são os sujeitos que estão devastando, são os sujeitos que exploram, que fazem trabalho escravo, etc. Essa é a guerra contínua que há contra eles. Mas eu estou mostrando tudo isso para chamar a atenção do seguinte: há uma dilaceração da nacionalidade, há uma dilaceração dos espíritos, e isso é contrário à própria essência do governo. A essência do governo é a unidade e não a dilaceração das partes. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos um Estado que se tornou corruptor da sociedade. Eu falo da educação, por exemplo. Todas as ideologias, como a ideologia de gênero, que se tenta implantar nas escolas, educação sexual para crianças, tudo isso é promovido pelo Estado à revelia das próprias direitos dos pais, das famílias anteriores ao Estado, contrário aos sentimentos da nação. Isso tudo é imposto. Então nós temos um Estado que corrompe a sociedade, tenta corromper a sociedade, tenta massacrá-la, tenta destruí-la nos seus valores mais profundos. Isso causa o quê? Perplexidade, causa dúvida, causa uma pergunta: será que não há alguma coisa que seja diferente disso? Será que não há alguma outra solução que não seja essa? Nós tivemos, e ainda está em curso, essa imensa máquina de corrupção que tomou o Estado. Agora eu falo materialmente, mas que era uma máquina de corrupção ideológica, que visava implantar no Brasil um Estado autoritário, totalitário, e que prostituiu a democracia, por exemplo, comprando partidos, deputados, senadores, etc., vilipendiando a justiça. Tudo isso aconteceu nessa máquina de corrupção. Então, as instituições, o regime político, na sua essência, foi adulterado por essa máquina de corrupção. E essa crise ideológica e moral que a sociedade passa é também promovida por esse esquema. Então, qual é, a meu ver, a realidade que se vê, por exemplo, em tantos jovens que procuram a monarquia? Eu sempre pergunto o seguinte: por que é que nas grandes manifestações muitos jovens saíam com a bandeira do Império e não saíam, por exemplo, com um cartaz escrito "Quero a volta da monarquia, restauração da monarquia"? Por que as pessoas não fizeram um cartaz e levavam uma bandeira? Não era mais objetivo dizer que era a restauração da monarquia? Não, as pessoas levavam um símbolo. Elas diziam mais do que queriam um cartaz. Elas levavam uma bandeira que era um símbolo de tudo aquilo que o Brasil foi perdendo. Por isso as pessoas gritavam nas ruas: nós queremos o nosso Brasil de volta. O que é esse Brasil de volta? É um Brasil que está no fundo da cabeça de todas as pessoas. É aquela nação que todos anseiam, uma nação onde as pessoas se entendem, onde as pessoas são benévolas, onde as pessoas têm um valor que é querer bem e ser bem visto, uma nação onde todos convivem, uma nação que tem um futuro, que tem uma intuição que tem um futuro glorioso. Eu sempre pergunto uma coisa: qual é o povo que diz Deus é do nosso povo? São os brasileiros. Eu nunca vi ninguém dizer, aqui diz Deus é brasileiro,
Eu nunca conheci nenhum povo que diga Deus é argentino, ou Deus é português, ou Deus é espanhol, etc. Esse sentimento que Deus é brasileiro é uma maneira muito intuitiva de dizer que aqui há muitas bênçãos, que a providência abençoou esse país. E essa intuição, as pessoas querem isso, querem esse futuro. E elas veem que esse presente os afasta desse futuro. Então, um presente de dilacerações, de rupturas, de destruição. Eu tenho a convicção que não muito longe nós vamos ver pedidos de independência no Brasil. Territórios, por exemplo, indígenas, proclamando independência no Brasil. Nós vamos ter essa ruptura territorial também. Bom, então, isso faz com que cresçam e cada vez mais se vão acentuando as pessoas que elas mesmas podiam considerar há 2, 3 anos que essa solução seria um pouco sonhadora. Mas hoje elas se perguntam o seguinte: será que é um sonho ou é um sonho que pode virar realidade? Esse valor simbólico da monarquia é altamente importante também, porque todas as instituições têm os seus símbolos. Qualquer instituição tem os seus símbolos. E tem uma necessidade pelos seus símbolos. Uma universidade, por exemplo. As universidades têm os seus símbolos, até para os alunos usarem, para os professores usarem. Há prémios, há maneiras de fazer valorizar aquela instituição. Ora, a monarquia, pela excelência dessa forma de governo, ela é cercada de prestígio. Por quê? Porque as pessoas se sentem refletidas naquele prestígio. Por exemplo, quando nós vemos uma rainha da Inglaterra entrar no parlamento inglês para fazer o seu discurso, com toda aquela pompa, os ingleses se sentem valorizados naquilo. É uma valorização. Por isso é que o debate, não é só por isso, mas enfim, por isso é que um debate no parlamento inglês é bem diferente de um debate no Congresso em Brasília. Há um prestígio, eu gosto sempre de dizer isso, que é uma das coisas mais interessantes, ao governo de Sua Majestade, mas à oposição de Sua Majestade também, porque eles todos se voltam para aquele fator de unidade que é o monarca. Eu dou um exemplo concreto destas semanas, que foi, ainda é, porque o caso ainda está em desenvolvimento, da questão da Catalunha na Espanha. Vejam que quando as coisas estavam mais graves, o rei apareceu e fez um discurso. Se ele fosse um presidente da República, jamais aquele discurso teria sido feito. Por quê? Porque, como disse o Diogo, ele seria o chefe de uma facção. Ou ele seria o chefe da facção que estava promovendo aquilo, ou ele seria o chefe da facção contrária que estava promovendo aquilo. O rei não. O rei falou em nome da nação, falou em nome da lei, falou em nome da ordem das instituições e não atacou os catalães. Atacou aqueles que, usando os instrumentos da democracia, estavam destruindo a democracia. Foi isso que ele fez. Por isso todo mundo reconhece que aquele discurso teve um grande impacto. Por quê? Porque era esse poder que está acima das lutas políticas. É esse poder que acompanha a história, que fala em nome da nação, que fala em nome de uma tradição e de um passado que se projeta para o futuro. É um exemplo concreto dos dias atuais. Por isso, é preciso ver, essa realidade pode existir. E essa realidade pode existir no Brasil também. Bom, eu vou terminando minha palestra por aqui, chamando a atenção para isso. Esses encontros que se multiplicam por todo o Brasil, essa apetência que existe para conhecer o que a monarquia pode trazer em concreto, é um fator de grande esperança. E é um fator, eu vi outro dia um político
que é pré-candidato, desses 300 mil pré-candidatos a presidente da República, que disse o seguinte: perguntaram-me o que é que ele achava da onda monárquica no Brasil. Eu disse: isso não tem importância nenhuma, é um fenômeno de redes sociais, é muito superficial. Quando o político diz isso, tenho a certeza que ele está com medo. Então, aqueles que eram tomados como ridículos há pouco, eles já começam a causar receios nos políticos profissionais e naqueles que tomaram de assalto a representatividade do Estado. E isso é um sinal muito interessante. Eu tenho a certeza de que esse fenômeno é um fenômeno de profundidade. É um fenômeno que, ao contrário de muita gente que acha que os silêncios dos povos são sempre reveladores de indiferença, eu não creio nisso. Eu creio que muitas vezes no silêncio vão se gerando as reflexões profundas. E isso mais à frente, e às vezes não tão à frente, vai emergir. E esse sentimento monárquico vai emergindo em muitos lugares, e é por isso que jovens, prestem bem atenção, jovens massacrados no ensino por teorias completamente contrárias à monarquia, por ensinos completamente parciais, ideológicos, entretanto, por uma intuição, essa gente sai com bandeiras do Império às ruas e esse movimento cresce cada vez mais. Isso é um sinal de que o futuro, seja ele próximo ou seja ele um pouco mais remoto, nos pertence. E eu digo isso com toda a convicção e termino com essas minhas palavras. Alteza, e eu gostaria de fazer uma pergunta para Diogo. Sim. Na verdade, é uma pergunta, eu queria que tu comentaste uma frase, que fizeste um comentário muito feliz sobre essa frase no final de semana, e queria que tu repetiste. Falaram, né, na nossa entrevista na Rádio Timbira, que nós não precisamos de uma troca de regime, né? E eles repetiram que sempre repetem os republicanos: nós precisamos aprender a votar. Eu gostaria que tu comentasse essa afirmação. Obrigado. Merlin, eu vou responder com tuas palavras, que inclusive eu já usava também em outros eventos, quando a gente trabalhou participação política e democracia. Dizer que o povo precisa aprender a votar não é nada mais nada menos que covardia. É muita covardia com uma população que está há 130 anos, que é a idade da República, sem instrução política. Aliás, a República ela se alimenta da ignorância do povo, dessa ignorância dos instrumentos políticos, né? Dizer que ela deve escolher os candidatos, olha, pessoas instruídas, Sepúlveda e Mary. Eu já vi escrevendo em artigos de jornal, falando em palestras, dizendo assim: olha, o problema institucional é grave e os candidatos são ruins e a situação não vai melhorar, mas a arma é o voto. Né? O voto é a arma do cidadão. É uma arma que se volta contra ele mesmo, porque é apenas um dos instrumentos de sua escravização. Invariavelmente, nós temos candidatos ruins, nós temos candidatos até envolvidos com tráfico de drogas, e isso não é com narcotráfico, isso enquanto tu falavas ali da destruição do país. A destruição do país não é só com essas concessões absurdas de terras, mas com o loteamento do território brasileiro pelo narcotráfico que lança seus candidatos, certo? Então, a população ela não possui voto verdadeiro. O cidadão não está municiado de voto verdadeiro. Primeiro porque ele não sabe o que é democracia, ele não sabe o que é monarquia, ele não sabe o que é república, ele não sabe o que é constituição, não é? Mas ele vota. Ele não é o eleitor, ele é um mero votante. O quadro atual do eleitorado brasileiro é muito semelhante, eu como sociólogo falo isso com toda franqueza, muito semelhante, se não mesmo da República Velha, da dita República Velha, com seus coronéis de sindicatos, seus coronéis estatais,
seus coronéis oligarcas e uma população completamente desinstruída de política em pleno século XXI. Eu digo isso, eu digo para os meus alunos, eu digo vocês podem sair desta aula e fazer uma festa em comemoração à situação social de vocês são a elite do Brasil. Mas não, professor, eu não sou elite, eu moro no Maiobão, um bairro distante. Como é que eu sou elite? Vocês fazem parte dos 2% da população que vão ter algum contato com a própria Constituição. Algum contato. Apenas 2% da população, que são estudantes de direito ou pessoas que fazem concurso, tem contato com o seu instrumento político principal, entre aspas. Do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Não é? Então é muita covardia dizer que a culpa é do povo. Coitado do povo, o povo está desarmado e é violentado pelo sistema. Não é? Então esse é o quadro, Nery. Não é? Dizer que o povo precisa aprender a votar é uma covardia sem limites. E aí a metáfora que tu usaste é como chegar para um faminto africano e dizer assim: olha, você está nessa situação de fome e desnutrição porque não sabe comer. Né? Então esse é o quadro. E o que eu digo mais para os meus alunos, a título de desestímulo, porque eu sou um sujeito pessimista, Sepúlveda, e muito cético também, eu digo: olha, não vai melhorar. Tirem o cavalinho da chuva porque não vai melhorar. Nós estamos a menos de um ano das eleições e não fazemos a menor ideia de quem falará por todos nós. Do que nós estamos falando. Não é? Então, a minha resposta é essa, né? Percam as esperanças. Na França, para vocês terem uma ideia, os institutos políticos da França, como democracia, voto, isso não foi trazido pela Revolução Francesa. Por volta da década de 1850 e 1860, ou seja, no meio do século XIX, que a burguesia achou por bem ensinar política para o povo e colocou no sistema de ensino a educação política, que só foi ter reflexo 50 anos depois, no começo do século XX, quando o cidadão francês já sabia, o cidadão médio francês sabia conversar sobre democracia, sabia conversar sobre Constituição, sabia conversar sobre voto, mais de 100 anos depois da Revolução Francesa. Mas isso demandou tempo. O que o Estado brasileiro está fazendo com a educação política do cidadão? Qual é a educação política que está tendo hoje, terça-feira, de 2017? Quantas salas de aula estão do ensino fundamental e médio estão aprendendo sobre pátria, estão aprendendo sobre leis? Quantos jovens que podem votar aos 16 anos estão aprendendo agora o que significa representação política? Qual jovem está tendo aula disso? Então percam as esperanças, porque 2018 não vai resolver os problemas, nem 2022. Não se mantida a estrutura atual. Eu não vejo, honestamente, como um pesquisador, como um estudante mesmo também, eu não vejo nenhuma perspectiva de melhora nesse sentido, a não ser que haja uma transformação orgânica. E aí sim, Sepúlveda, que eu atribuo uma espécie de milagre político, até um milagre sagrado mesmo, uma transformação orgânica em que as pessoas passam voluntariamente a identificar o problema e demandar uma solução radical contra o problema. E aí a monarquia adentra como uma solução. Entende? Então, mas no geral, só reiterando, é uma covardia. Dizer que o povo é o responsável é uma covardia com o povo.